Bom, pessoal, boa noite. Agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui. Estamos dando início ao segundo dia da Semana da Agricultura de São José do Vale do Rio Preto. Nós estamos ao vivo no canal São José News, nossa maior página nas redes sociais da cidade. Então agradeço ao Brauler e ao São José News que estão aqui fazendo essa cobertura. Agradeço a Solange, o espaço aqui do Centro de Cultura que está abrigando esse evento, tão bem decorado e feito com tanto carinho. E agradeço a presença de vocês. É uma alegria para mim ter vocês aqui e agradeço a Deus por todos estarem bem, terem vindo aqui e escolhido estar nessa noite aqui reunidos. A Semana da Agricultura é uma das minhas iniciativas dentro do programa CNA Jovem, que é um programa de formação de jovens líderes para a agropecuária brasileira. É o maior programa de formação de liderança para jovens e eu, dentre 88 jovens no Brasil, estamos agora nessa etapa final e o meu objetivo no programa CNA Jovem é promover o consumo dos produtos avícolas de São José, sendo carne de frango e ovos. E por isso hoje, com muita alegria, nós temos aqui o presidente da Associação de Avicultura do Rio de Janeiro, Dr. Alexandre Gaiara. Vamos falar um pouco também sobre sanidade avícola com a doutora Valquíria da Defesa Agropecuária, as oportunidades que temos junto com o Senar, né, que está me possibilitando fazer o CNA Jovem com o Carlson, falando das oportunidades da assistência técnica para São José do Vale do Rio Preto. Teremos o lançamento do primeiro e-book de receitas culinárias da nossa cidade, com carne de frango e ovos. E finalizando falando sobre sucessão familiar com a terapeuta Marcelena. Então é uma alegria ter vocês aqui, sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de convidar o presidente da associação, o Dr. Alexandre Gaiara, para iniciarmos esse evento, a brilhantar aqui a presença do nosso presidente. Muito obrigada, Alexandre. Veio lá do Rio de Janeiro nos prestigiar. Muito obrigada, viu, doutor? E está contigo a palavra, fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada pela disponibilidade. Juliana, parabéns de primeira mão, boa noite a todos. De parabéns mais uma vez, tudo que você toca, tudo que você faz com muito carinho, com muito amor e com muito sucesso. E não é diferente, essa iniciativa é totalmente sua. A Associação Fluminense de Avicultura pouco ajudou, na verdade, a ajuda se restringe à minha presença aqui agora, o convite da Juliana, para falar brevemente para vocês sobre a avicultura. Eu tenho até uma apresentação um tanto quanto longa. Nós vamos levando a coisa e vamos vendo o interesse de vocês em participar ou pular algumas etapas para não ficar muito enfadonha, muito cansativa. Mas, na verdade, o que eu vou falar? Vou falar da avicultura como ela nasceu no Brasil. Na verdade, ela nasceu no estado da Guanabara e depois no estado do Rio de Janeiro. Depois São Paulo, Paraná e assim sucessivamente, até hoje ocupar o Brasil todo. Mas isso tudo eu vou falar durante a apresentação. Fique em casa. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigada. Qual o tempo que a gente tem? O tempo que for necessário. Bom, tá bom. A gente vai passar. Fazer associação, passar, seu passado e seu futuro. Para falar da AFAS atual, temos que fazer uma viagem no tempo, recordando a agricultura carioca e fluminense. Terço da atividade da agricultura industrial no Brasil. Vamos falar da agricultura de uma forma sintética, sem a pretensão de entrar profundamente em suas origens, visando posicionar o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro e seu contexto. Vamos também recordar um pouco da história das associações que deram suporte à agricultura em geral e em especial à agricultura do estado do Rio de Janeiro. Então o passador tem que ficar apertando aqui, né? Primeiros passos da agricultura no Brasil. Acredita-se que a ave tenha chegado no Brasil em 1503. Com Gonçalo Coelho. Opa, obrigado, Juliana. Só aprender a mexer nisso aqui, né? Acho que é aqui, né? Acho que é o de lá. Da outra. Esse aqui é a ponta? Tá. Eu acho que esse aqui agora. Pra frente. Pra frente.
Acho que Não, tem feito até uma mexidinha que... Não sei se... Pacote. E esses indicados aqui. Mas eu estou passando na mão aqui, né? Está o que, né? Isso. Eu estou passando, conseguindo passar aqui, ok? Não passa, né? Tá vendo? Bom. Aí você foi. Além de Você vai fazer a apresentação, você vai usar. Eu vou fazer. Vamos ver se ele vai funcionar, tomara, né? Vamos ver, vamos aguardar. Bom, então vamos lá. Aqueles que chegaram no Porto do Rio de Janeiro, né? Em 1503. Porto da produção comercial surgiu em Minas Gerais por volta do ano de 1860, despachando galináceos para o país. Aliás, era campestre, crioulas e galinhas caipiras. Demoravam 6 meses para atingir peso para a prática. Ah, é? Que ótimo! Não, faz Esse isso. aqui. Não. Vamos fazer esse aqui. Pronto. Aí, Pronto. obrigada. Ótimo, obrigado. 3 pontos. Aliás, era campestre. Finalmente a agricultura ganhou expressão industrial a partir de 1940. Olha aí, a avicultura de frango de corte, até então, como atividade de subsistência, sem muita expressão econômica, evoluiu a partir dos anos 50 com a introdução de novas linhagens das raças Leghorn e New Hampshire, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, atingindo peso de abate em torno de 1,6 kg. Essas novas linhagens abriram a oportunidade de substituir com vantagem as raças rústicas, comercializadas vivas em feiras livres e no comércio geral. Em 1955, o estado do Rio de Janeiro era o maior produtor de frangos, somando um abate de 1.715.913 cabeças neste ano, seguido por São Paulo com 1.598.480 e Paraná com 406.775. Essas informações foram tiradas extraídas do livro Saga da Agricultura Brasileira, publicado pela UBABEF. Na atualidade, a agricultura industrial está presente em todo o território nacional, com maior concentração nos estados do Sul, principalmente Paraná. Esta sequência de fatos nos leva a pensar da importância que o atual estado do Rio de Janeiro teve na história da agricultura industrial. Vejam que nasceu aqui no estado do Rio de Janeiro, toda essa pujança que tomou conta do Brasil se desenvolveu no Sul. Infelizmente, por falta de melhores registros, encontramos muito pouco ou quase nada das informações acerca dos produtores e abatedouros existentes no estado da Guanabara e no estado do Rio de Janeiro nas décadas de 50 e 60. Procurei, achei quase que absolutamente nada. Muita coisa que está escrita aqui é da minha memória, que eu vivi. Eu estou com 74 anos. Então, comecei na avicultura muito novo. A exemplo, o abatedouro Soaves, era muito próximo lá da granja que meu pai tinha, em Jacarepaguá, considerado nos anos 60 o maior e mais moderno da América Latina. Era o abatedouro maior e mais moderno da América Latina. Não conta com nenhum registro para pesquisas. Procurei pesquisar sobre, não achei nada. A granja Guanabara, que foi precursora em melhoramento genético, possui poucas referências. A Copag, que também ocupou nos anos 70 o status de a maior cooperativa avícola do país, carece de registro de sua existência e importância. Encontra-se apenas registros mais recentes e praticamente nada da agricultura dos anos 50, onde o estado da Guanabara liderava, ou mesmo no ano de 1955, onde o estado do Rio de Janeiro ocupava a posição de maior produtor nacional, seguido de perto de São Paulo. Ambos na época contando com uma agricultura maior que a dos estados do sul do país. E veja como é que desenvolveu a agricultura. E São José está nesse contexto, né? Está no cerne desse contexto. Aqui, ó,
registro fotográfico da época. A nossa Universidade Rural, Enseropédica, UFRRJ, né? Já contava com uma estação de avicultura. Isso em 1930. Isso era um avanço na oportunidade. Depois eu vou disponibilizar para você, para quem queira. A criação de frango no estado da Guanabara, início dos anos de 1960. Olha como é que era, olha. Raça crioula, as aves eram criadas a campo, tinha alguns abrigos onde eles se escondiam de intempéries, chuva, essa coisa, ou comiam a raçãozinha deles lá. Associação Carioca, vamos falar agora das associações. Primeiro, a Associação Carioca de Avicultura, ACA, foi fundada no início da década de 40, não tendo registro preciso do seu início de suas atividades. Renato Begiolo foi um dos presidentes que se destacou na condução da ACA, cumprindo vários mandatos no cargo. A ACA, com sede em Campo Grande, cidade do Rio de Janeiro, na época do Distrito Federal. Boa época em que o Rio de Janeiro, o estado da Guanabara, era o centro do país, não era Brasília. Jacarepaguá e Campo Grande eram, na época, as regiões do estado da Guanabara que mais concentravam a avicultura de frango de corte e costura comercial. Iraci Gaiara, meu pai, produtor de ovos e depois de frangos, foi sócio da ACA, Associação Carioca de Agricultura, por um longo período nas décadas de 50 e 60. Então, para materializar isso que eu estou dizendo aí, a carteirinha de sócio dele, lá em cima, lá, Associação Carioca de Agricultura, sede própria, o Augusto Vasconcelos, 606, Campo Grande, estado da Guanabara. Infelizmente não tem data, não sei porquê, talvez tivesse no verso, não sei. Eu tenho essa carteira guardada. Registro jornalístico, Correio da Manhã. O Correio da Manhã, nesse ano de 1964, ele era um jornal pujante, era um jornal importante no estado da Guanabara, a exemplo do Globo, do Jornal do Brasil, que era muito menor, o Globo era talvez menor do que o Correio da Manhã. E aí, uma primeira notícia, preço de ovos, isso era um caderno que parece que publicava por semana que falava da avicultura. E aqui está o nome da ACA, né? Informativo ACA. Então a ACA tinha uma coluna que informava aos leitores as novidades sobre a avicultura em geral. Isso em 64. 64 foi o ano, não sei se você lembra, foi o ano da Revolução, né? Fevereiro, março de 64. Opa! Estou atrapalhando você? Não. Tá bem? Bom, agora eu vou falar da Associação Fluminense. Falei da ACA, vou falar da Associação Fluminense. A Associação Fluminense de Avicultura, fundada em 17 de novembro de 1949, ano que eu nasci. Olha só. Marcelo Brasileiro de Almeida, primeiro presidente, manteve-se no cargo por longo período. Depois, a AFA possui sede em Nova Iguaçu, que ao longo do tempo se transferiu para Benfica, o mercado da CADEG, no Rio de Janeiro. Depois, Guadalupe, mercado de São Sebastião. O mercado de São Sebastião, eu participei por um grande tempo, por alguns anos. Existia uma reunião semanal lá que tratava-se de preços e de outros assuntos. E eu participava, eu era um dos diretores da AFA já na época, diretor do setor de frangos, né? Tinha ovos também, que eram os distribuidores do mercado, e era no mercado São Sebastião. Depois, ela se mudou para uma pequena sala em Irajá, ainda o Dario presidente. Depois, Jacarepaguá, parte do escritório da CIJA, Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá. Eu era presidente dessa associação, fui por muito tempo. E aí instalei a AFAS lá também numa sala. São José do Vale do Rio Preto, o Zé Carraposo foi o presidente por um período, e ela se mudou aqui para o escritório dele. E por último, novamente, Jacarepaguá, agora no escritório da Rita. Roberto Bibiano Costa foi presidente da AFA por diversos mandatos.
sendo ainda diretor da Granja Guanabara, única granja de melhoramento genético que existiu no Brasil. Foi a única iniciativa de melhoramento genético. Milton Soares Santana foi presidente entre mandatos de Roberto Emiliano Costa. Dario Antônio de Castro, chegamos aí à minha época já, né? Dario foi um presidente extraordinário, foi presidente da AFA por um longo período, de 10 de janeiro de 1976 a 24 de abril de 2000. Eu conheci o Dario em 78, num almoço. Existia um vendedor de frango vivo chamado Toninho Chaparral. Não está aí na apresentação, não? Senão a gente for falar muito, vai falar 2 dias da história, né? E o Toninho Chaparral bolou uma reunião com os principais abatedouros lá do Rio de Janeiro para poder fazer um alinhamento de preços. Então a gente passou a ter essa reunião e numa dessas reuniões, que acontecia num almoço, o Dario eu passei a conhecê-lo, depois ele interiorizou essa reunião para a AFA e deu muito certo, por muitos anos. Associação Fluminense, algumas realizações de Dario que merecem destaque. Organização e condução das bolsas de preços de frango vivo, frango abatido, ovos e ovos no Rio de Janeiro. Se eu já falei do tema, é esse aí. Foi uma coisa que merecia destaque no trabalho dele. Regularização das salas da AFA. As salas que a AFA hoje possui estão no centro da cidade do Rio de Janeiro, estavam irregulares sob o aspecto de documentos, Dario regularizou. Porque houve uma fusão da ACA com a AFA, a ACA sumiu. E aí essas salas, na verdade, eram da ACA. Mas aí teve que enfim, fazer um estudo de toda a documentação para poder chegar, ver atas, ver assembleias, enfim, para poder regularizar e está tudo regularizado. A sede de Copa ela vendeu, então. A sede de Campo Grande ela vendeu. Aí ficou com 2 salas. A sala lá no centro de discussão hoje da AFA. Estavam alugadas, agora estão disponíveis para alugar de novo. O cara entregou a sala. O antigo locatário que estava lá por alguns anos. Assunção de Dario ao cargo de presidente da UBA, decorrente do seu destaque na condução da AFA. O trabalho do Dario ficou tão notório no contexto nacional que ele se transformou em presidente da UBA na época, União Brasileira de Avicultura, que era a entidade que representava a avicultura a nível nacional. Conquistas na questão fiscal estadual relacionadas ao imposto ICM e ICMS. São ações muito importantes que viabilizaram a agricultura fluminense até a presente data. Vamos falar delas mais na frente. Aí, Dario Antônio de Castro assume a presidência da UBA em maio de 1979. Está aí a Agricultura Industrial, uma revista que foi publicada durante décadas, falando da agricultura. Acho que ainda tem ainda de forma eletrônica, me parece, a Agricultura Industrial. E teve uma matéria falando da posse do Dario, uma matéria de umas 8 páginas, dos projetos, enfim, daquela coisa toda. A situação fluminense. Nas décadas de 60 a 70, tínhamos avicultura espalhada por todo o estado da Guanabara e estado do Rio de Janeiro. Havia centenas de avicultores. O número e nome desses avicultores é de difícil reconstituição. Porém, podemos pontuar as regiões que mais concentraram a agricultura, a saber, bairros dentro do estado da Guanabara, Jacarepaguá, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. Cidades do estado do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São José do Vale do Rio Preto, em destaque, lógico, Resende, Coatis, Vassoura, Petrópolis, Jardim, Campos. Registros históricos, jornalísticos da oportunidade. Correio da Manhã de novo, 5 de fevereiro de 65. Manchete. Bibiano, de novo, presidente da AFA. Aí aparece lá a reportagem assim, Bibiano, de novo, presidente da AFA. Quer dizer, enfim, a importância da associação, a divulgação. Na época, realmente, era divulgação, era jornal, essas coisas, né? Correio da Manhã, de novo, 65.
manchete traz a ACA e a AFA, tá vendo? As duas associações. Aqui, lá em cima, informativo ACA, aquele informativo semanal que tinha. Depois aqui, vai fazer reunião na AFA para tratar de problema de classificação de órgãos. Uma matéria grande da AFA. Então, as duas associações aparecendo em conjunto. Maiores processadores de frango do estado da Guanabara nos anos 50 e 60. Olha só. Abatedouro Brasilaves. Situado no centro da cidade do Rio de Janeiro, foi o primeiro grande abatedouro do estado da Guanabara, fundado em fins de 1930. A agricultura, aquele franguinho, 1,5 kg em 6 meses, né? O abatedouro Pif-Paf, situado atrás da Estação Central do Brasil, fundado no início dos anos de 1940. Avelino Costa compra o abatedouro em 1968, 28 anos depois. Aí, a Soares, já falei dela, é empresa privada fundada em 1956, principal sócio, Paulino Blanco de Deus, espanhol, com sede na estrada Rodrigues Caldas, Jacarepaguá, teve crescimento vertiginoso, chegando à posição de maior abatedouro de aves da América Latina, abatendo na época 12 mil aves por dia, perdão. E na sua estrutura, ele tinha fábrica de ração, matrizes, incubatório e abatedouro. E as granjas não eram integradas, eram produtores que trabalhavam em conjunto com a Soares. O sistema de integração não existia no país ainda. E surgiu depois. E surgiu no sul, surgiu em São Paulo e depois no sul, né? Santa Catarina, Paraná. Copag, Cooperativa de Produtores de Aves de Jacarepaguá. Isso eu posso falar de cadeira. Com sede em Cascadura, fábrica de rações e telas, em 1966, expandiu suas atividades, passando a abater frangos na estrada do Caribou 418, Jacarepaguá. É onde hoje é o abatedouro da Rica. A Rica comprou um outro prédio do lado, era um abatedouro instalado numa área de 10 mil metros, aí comprou um outro prédio numa área de 20 mil metros e expandiu o abatedouro, mas é o mesmo endereço, a licença advinda daquela época, porque hoje nós não licenciaríamos um abatedouro dentro da cidade, dentro da cidade. Mas a gente tem todo o controle de meio ambiente, controle de descarte de efluente, enfim, tudo adequado, né? Registros jornalísticos da época, de novo, Correio da Manhã, 11 de maio de 58, possível entendimento entre produtores de frango e indústria. Tá? As famosas reuniões para se chegar a um preço, chegar a um conjunto, está lá. A reunião, aqui está uma foto interna de abate na Brasilares, seja, totalmente manual, uma coisa feita em cima de mesa, de forma estática, né? E aqui no fundo, aqui, Granja Guanabara. A Granja Guanabara, que desenvolveu linhas de genética no Brasil, também fazendo seu anúncio. Mais um jornal, mais à frente, aí aparece a quantidade de abate em 1957. Abate de 4.856.000 galos e galinhas. Aí tem os bichos lá, uma régua, blá. Essa matéria está aqui, ó. Que parece que está aqui no papel, desse. É interessante porque registra esse número. De novo, demais presidentes da AFA e posterior AFAs, em períodos mais recentes. Luiz Alexandre Gaiara, de 2000 a 2004. Depois José Bravo, que é o José Carraposo, eu nem me atrevo a ler esse sobrenome dele, que foi de 15 de novembro de 2004 até 2015. Mais uma vez, Luiz Alexandre, de 2015 até a atualidade. Aí nós temos algumas associações, não vou nem perder tempo. Hoje, o Brasil, todos os estados brasileiros possuem uma associação, aí são
algumas que estão aí, tem a APA, tem a Aves, tem a Avinig, enfim, vamos por aqui, a Mineira. E aí nós vamos pular para a UBA, União Brasileira de Avicultura, que eu falei lá atrás, né? O Dario foi presidente. União Brasileira de Avicultura, fundada em 19 de junho de 1963, um ano antes da Revolução. A Revolução serve assim como um marco na história do Brasil e nas nossas memórias. Principalmente a gente que tem um pouco mais de idade, que viveu isso, né? Esses jovens aí não viveram isso. Minha mulher não viveu isso, né? Não. Vamos lá. Fundada na cidade do Rio de Janeiro, em solenidade realizada no auditório da Sociedade Brasileira de Agricultura. Teve como primeiro presidente Ciro Werneck da Souza Silva. Em seu discurso de posse, Ciro Werneck já demonstrava preocupação com a qualidade da produção avícola nacional ao anunciar no ato a realização de um curso de nutrição avícola no Rio de Janeiro. Aí depois da UBA vem a ABEF, Associação Brasileira de Exportadores de Frango. Assim que o Brasil começou a exportar, os exportadores se sentiram na necessidade de criar uma associação e foi criada a ABEF. Fundada em 76, com a missão principal de acompanhar os processos de acesso a novos mercados exportadores de carne de frango e monitorar barreiras tarifárias e não tarifárias impostas pelos países importadores, trabalhando em conjunto com as empresas avícolas e o poder público. E lembro que a ABEF foi uma alavanca nas exportações das empresas nacionais nos primeiros momentos. Daí era Pif-Paf, era Sadia, Perdigão, todas essas empresas já exportavam. Aí depois a UBABEF, União Brasileira de Agricultura e Exportadora de Frango. O que aconteceu? As duas associações se fundiram numa só. E aí, o desenvolvimento cada vez maior do setor avícola fez com que as duas maiores entidades da agricultura brasileira, representando o mercado interno e externo, decidissem unir forças. Assim, UBA e ABEF se fundiram, dando origem à UBABEF, para representar a agricultura brasileira, permanecendo como presidente da entidade resultante o Francisco Turra, grande idealizador da fusão. O objetivo principal da fusão foi gerar sinergia, visando aprimorar as medidas de estímulo e expansão da produção avícola com qualidade e sanidade, além da ampliação da presença da carne de frango brasileira no comércio internacional. Alguns motivos pelos quais... E aí, depois da UBABEF, vem a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Num último movimento, somando esforços, tornando-se mais representativa, a UBABEF, com Francisco Turra na presidência, fundiu todas as associações de produtores de proteína animal, resultando na ABPA, na atualidade, entidade que nos representa a nível nacional. Então, hoje, o que nós temos aí, a AFAS é sócia da ABPA, todas as associações estaduais são sócias da ABPA, e existem empresas também que são associadas, que contribuem com a ABPA, e a ABPA tem várias publicações, né? Eu acho que é desnecessário a gente falar sobre. Voltando ao Estado do Rio de Janeiro, por todo esse raciocínio nos leva a pensar. Tínhamos no passado a ACA, do Estado do Estado da Guanabara, a AFA, do Estado do Rio de Janeiro, a que surge, a Associação de Criadores de Suíno do Estado do Rio de Janeiro, e a Vivale, Associação de Produtores de São José do Vale do Rio Preto. Hoje temos a AFAS, buscando reunir todos os criadores em torno de uma única associação no Estado. Isso, de fato, facilita toda uma representatividade na medida que você tem apenas uma associação, exemplo do que aconteceu com a UBABEF e depois com a BPA. Bom, agora eu vou falar das situações de ICMS no Estado do Rio de Janeiro. Lembra que eu falei do Dario de Castro? Então tem trabalho do Dario aí e trabalho pós-Dario também.
nessa trajetória de impostos. Em 30 de junho de 1983, a avicultura era isenta de ICMS. Não existia ICMS em avicultura até essa data. Em 1º de 7 de 1983, o ICMS passa a ser cobrado no setor de aves vivas e abatidas em todo o país. Tem um capítulo à parte, essa ideia louca de cobrar ICMS. Todo o ICMS, lógico, imposto, a gente tem que pagar imposto porque é através deles que as estruturas estaduais, federais e municipais vivem. Mas existem setores e setores. O setor da agricultura, como é um setor de geração de alimentos, de muita geração de emprego, não pagava até essa data. Aí teve o Paulino Blanco de Deus, com o Rocha Claude, que era o dono da granja, uma grande matrizes e incubatório de Resende. Eles foram na Secretaria de Fazenda pedir para colocar ICM na carne de frango, porque eles entendiam que essa nova colocação traria vantagem para os produtores internos. Não foi isso que aconteceu. A incidência de ICMS, porque já nessa data, 83, os estados do sul cresciam numa velocidade astronômica. Foi depois da guerra. E aí, tudo bem? Prazer te ver, cara. Quanto tempo? Bádio. E que tem a filha? Tá chegando aí. Ah, que coisa boa. Então, e aí... Ai, gente, me perdi. Nessa idade a gente não pode interromper, que a gente perde o fio da meada. Fala, a gente solicitou pois é, eles imaginavam que isso ia ser um benefício para o Estado, porque os estados do Sul cresciam a avicultura, o Paraná, Santa Catarina, Paraná não, era produtor de grão nessa época. Paraná nessa época não produzia praticamente frango. Quem produzia era Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas. Mas principalmente Santa Catarina já enfiava frango aqui no Rio de Janeiro à vontade. No Rio Grande do Sul tinha Avipau, que não existe mais. Enfiava frango à vontade. Não sei que calçada. Como é que o primeiro nome dele era ligado a futebol, foi ligado ao foi o presidente do Vasco. Acho que era Fernando Calçada. Né? Ele era vendedor da Avipau, trabalhava na Bolsa de Gêneros do Rio de Janeiro. Eu estava falando com minha mulher, nós estamos vendo uma série disso, né? Eurico Miranda. E ele era vendedor da Avipau. Porra, carretas e carretas de frango com preço muito barato. Mas a Avipau era congelado. Era só congelado. Aliás, todo frango que vinha de fora era todo ele congelado. Não havia frango resfriado. Mas a comercialização de frango, que era, a princípio, no estado resfriado, começou a migrar para o hábito do congelado, principalmente os supermercados. Eles não tinham infraestrutura para manter produtos resfriados, mas tinham para o congelado. Então migraram facilmente. Minas Gerais mandou muito frango vivo para cá. Mandou, por um período mandou. A Rica mesmo, 70, 80, tinha Cogran, eu comprava frango vivo da Cogran. Pará de Minas. Então, então nessa data passou por ICMS. Aí veio Resolução 995 de 5/8 do mesmo ano, de 1983. Texto resumido, tá? Isso é um texto grande mesmo. Essa é a resolução que um resumido que eu fiz. Resolução gera diferimento de ICMS, reduzindo em 0,5% a alíquota incidente de ICMS a recolher sobre as operações de saída de frango vivo e frango abatido em todo o estado, todo o território do estado do Rio de Janeiro. Governador Leonel Brizola. Nós fizemos uma comitiva da AFA, eu estava presente. Leonel, se eu começar a falar muito, eu vou estourar o teu tempo. Tá bom assim? Pode ser? Pode ser. Tá bom? Tá cansativo? Quer que eu te reduza? Vocês que sabem. A gente fala muito. Bom, então eu vou reduzir, vamos lá. Então, foi o Leonel Brizola que fez. E depois ele fez mais. Um ano e meio depois, 2 anos depois, mais ou menos 2 anos depois, 2 anos e meio depois, ele faz a resolução 1270, texto resumido. Cria o projeto Frango Rio. Benefício:
dilata o recolhimento de ICMS em 6 meses para o comprador de frango produzido e processado no estado do Rio de Janeiro. O valor do pagamento do ICMS a ser dilatado é igual ao valor da compra efetuada. A AFA fica responsável pelo credenciamento do abatedouro ou agricultor junto à Secretaria de Fazenda. Fica também responsável perante o fisco estadual pela idoneidade e guarda dos documentos fiscais envolvidos na operação. Projeto desenhado e regulamentado pelo diretor do DEOT, senhor Mário César Franco. Governador, de novo, Leonel Brizola. O Leonel Brizola, quando nós fomos lá para pedir para reduzir a alíquota, nesse dia ele bolou isso. Mas até esse projeto sair, quer dizer, nesse dia ele ligou, César Maia era o secretário de Fazenda dele. Ele falou, estou com o pessoal da agricultura aqui, nós vamos ter que reduzir esse... Aí eu, não, reduz mais, bota 0,5%. Era 12 o ICMS. E olha, eu estou pensando que é pouco, a gente precisa de ajudar mais, a gente precisa de fomentar a agricultura. Isso é sério. Leonel Brizola teve alguns defeitos na segunda gestão dele, mas ele tinha algumas coisas que ele era muito proativo. E falou assim, precisa de mais. Vamos arrumar um crédito para ele. O comprador que comprar o frango do Rio de Janeiro vai ter que ter uma vantagem. Vai pensando aí, César Maia, vamos pensar. Talvez dilatar o pagamento de ICMS, o que a gente pode fazer? Porque não poderia fazer de outra forma. Então, nesse dia, ele faz isso, mas isso demora 2 anos e meio até a gente desenhar isso tudo, costurar essa coisa toda. Isso foi realmente, ajudou muito a agricultura do estado do Rio de Janeiro. Resolução 1702 revoga a resolução de cima e mantém diferimento reduzindo a tributação mínima, só fica com 5%. Isso foi o Moreira Franco. O Moreira Franco entrou e tirou, acabou com o projeto Frango Rio. Também tinha que ter começo, meio e fim, lógico, não podia se eternizar. Né? Fazia um rombo nos cofres públicos, na medida em que, na época, a inflação era quase de 2 dígitos, era 7%, 8% ao mês. Você imagina o camarada se dilatar o pagamento de 100 por 6 meses, ele está ganhando muito dinheiro. Então era uma briga para comprar frango da gente. Resolução 1279, texto resumido, reduz o imposto a ser pago na saída das aves vivas ou abatidas em 95% do seu débito apurado. Governador Marcelo Alencar. Já essas medidas aqui do governador Moreira Franco, do Marcelo Alencar, já foram eu já era presidente, juntamente com os associados, nós da diretoria, fomos nós que conseguimos. Aí de novo a lei aí sim, não era mais resolução, veja. Anteriormente nós tínhamos resoluções da Secretaria de Fazenda. Aí a gente conseguiu uma lei com o governo Garotinho. Lei número 4177, se eu não me engano, o deputado que levou essa lei na LERJ, eu não me lembro quem foi. Foi o nosso secretário de Agricultura por muito tempo, Cristino Aulo. Essa lei, no seu artigo 6, fica isento de ICMS às operações de saída interna de animais vivos ou abatidos, inteiros ou impostos em estado natural, salgado, resfriado, congelado, temperado ou processado, realizada por produtor rural, pecuarista estabelecimento destinado ao abate em geral. O governador foi o Leonel Brizola, ele sanciona essa lei, porque toda lei que se refere a tributos tem que ser sancionada pelo secretário de Fazenda e governador. A LERJ não é autossuficiente para publicar uma lei que se refere a impostos. Situação de ICMS no Estado atualmente. Continua, né? Aí em 2010, novamente recompõe a isenção de ICMS de frangos vivos e abatidos no Estado do Rio de Janeiro. Governador Leonel Brizola. Governador Sérgio Cabral. Porque depois me parece que essa lei cai. E aí depois, mais um decreto, texto resumido, consegue isso tudo, se vocês pesquisarem na internet,
concede redução de 100% na base de cálculo de CMS em frangos. Governador Pezão. Né? E depois, agora, mais uma vez, uma lei, porque o que aconteceu? Quando o Estado do Rio de Janeiro pede recuperação financeira e faz um acordo com o Ministério da Fazenda para a recuperação financeira do Estado, vocês sabem, então ele teve que cancelar todas as leis que concediam qualquer tipo de benefício fiscal. Então nós ficamos a neném, devendo 20% de imposto de CMS, conta impossível de ser paga. Até porque todos os estados, sem exceção, cobram 0% de CMS na operação de frango. Diga-se de passagem, São Paulo, além de não cobrar absolutamente nada, ainda gera um crédito especial de 5% sobre o faturamento da indústria, para fazer a aquisição de produtos de dentro do Estado. Produtos esses, pode ser energia, pode ser telefonia, pode ser veículos, São Paulo produz veículos, pode ser qualquer tipo de produto, pode ser produtos de laboratório, hein? Minas também tem. Minas tem outro, tem ST, que funciona como se fosse uma barreira, vou falar disso, para os produtores, fazendo uma barreira nas importações, prestigiando a compra interna. E a gente está tentando isso. Eu vou falar aqui já já. Então aqui, ó, esse decreto concede... Bom, estava onde? Bom, estava ali. Então, essa lei veio fechar essa lacuna e ela saiu em abril de 2020. Governador Witzel. Foi um trabalho louco, com o secretário de Agricultura, com o secretário de Fazenda, com o governador, até a gente conseguir isso. E mostrar para eles que não dava. Projeto de lei, agora projeto de lei, 6.500, texto reduzido, trata da implementação da substituição tributária, ST, tá vendo o que eu falo lá? Me perdoa, Carlisson, vou guardar, Carlisson. Projeto de lei 6.500, trata da implementação da substituição tributária ST em frangos importados para o Estado do Rio de Janeiro, propiciando com isso melhor ambiente para os produtores locais. Autor, deputado estadual André Siciliano, que era o presidente da LERJ na oportunidade. E essa lei foi vetada pelo governador Cláudio Castro. A AFAS está trabalhando para reversão desse veto. A gente tem uma chance forte, nós estamos trabalhando com o André Siciliano, que hoje está em Brasília. Ele é praticamente um ministro, trabalha no Palácio do Planalto e vai nos ajudar. O presidente da LERJ hoje, porque a LERJ pode recorrer a esse veto, sabe? E esse veto aconteceu pelo seguinte: havia um alinhamento grande do André com o governador Cláudio Castro. Isso durante o ano 2020, 2021. Agora, quando chegou na eleição, no final de 2021, o André foi candidato a senador e apoiando o Lula. São todas as coisas de política. Eu sou, como presidente, eu sou apolítico, eu não me envolvo em política. A gente defende os interesses do nosso setor. É isso que importa, não importa. Respeitamos quem está nos cargos e ponto. E não fazemos ilações sobre viés políticos. Então, mas a verdade o governador e o presidente da LERJ, eles estavam alinhados, o André e o Cláudio Castro. E o André, nós tínhamos certeza que o André ele aprova essa lei, inclusive com discussões, ele dá soco na mesa. Eu estava no plenário, no dia em que ele aprova isso, ele aprovou com alguns deputados votando contra, porque prejudicava os interesses. Quando eles começaram a falar que prejudicava os interesses do Estado, eu falei, agora é que eu quero aprovar. E aí saiu, a lei saiu. Mas só que o Cláudio Castro, talvez pelos mesmos fiéis, porque eles se desgastaram politicamente.
porque o Cláudio Castro apoiou o Bolsonaro e o André apoiou o Lula, né? Então houve uma. E aí o Cláudio vetou essa lei. E ele dá os motivos lá e veta. Mas a gente está com esperança de recorrer, isso vai ajudar. Diga-se de passagem, Minas Gerais tem isso. O pessoal do Paraná tem dificuldade de colocar frango lá. Vai resolver o problema do Rio de Janeiro? Não, mas vai botar um obstáculozinho. E mais, esse ST gera, na entrada do produto, eu tenho um trabalho sobre isso, que eu não vou trazer para aqui porque é grande, mas, mas eu levei, ele foi conteúdo para a lei que foi aprovada na LERJ. Ele gera 270 milhões por ano para o Estado, cobrado na cabeça. Num governo de 4 anos é R$1 bilhão. No governo do Cláudio Castro seria R$1 bilhão. Então a gente tem chance de aprovar. Agora, informações de mercado, futuro da AFA, informações de mercado. O setor de frango vivo continuar acolhendo e repassando boas informações de mercado para o informativo Jogos, perseguindo exaustivamente a informação mais adequada, justificando cada vez mais a boa credibilidade do informado, viabilizando os negócios de venda de frango vivo no estado do Rio de Janeiro. Quanto às explorações de frango vivo, a AFA, eu acho que faz um bom trabalho. Nós fazemos um trabalho de acompanhamento de preço diário e publicação nos jogos. Os jogos lançam a mão das informações que nós passamos para ele. No setor de frangos abatidos, eu voltei a falar da AFA, né? Estávamos falando dos feitos dela no setor fiscal. No setor de frangos abatidos, embora a AFA não tenha ainda conseguido grande êxito na busca de um melhor balizamento de preços, continua tentando e sempre pensando em uma nova situação que resulte em um impacto à frente, um passo à frente para a agricultura e para os processadores. A gente não conseguiu ainda, há uma dificuldade em fazer com que, não é fazer um cartel, é fazer com que a gente tenha um balizamento de preço, uma montagem de custo mais adequada e que isso resulte em resultado positivo para os processadores, os abatedores e, consequentemente, cria um ambiente mais adequado também para os agricultores. O futuro da AFAS, prestigiar sempre o dia do agricultor fluminense. Fizemos muito pouco esse ano. Na verdade, isso, a minha amiga Juliana fez tudo sozinha. Colaborar com temas e palestras relevantes, agregar valor para a agricultura do estado do Rio de Janeiro, prestigiando os produtores e associados. Defender e orientar as boas práticas de sanidade agrícola no âmbito de seus associados, com vista à boa defesa sanitária. A Valquíria vai falar sobre isso com certeza. Né? Fazer a AFAS representar adequadamente os agricultores perante as autoridades municipais, estaduais, federais, defendendo justos pleitos para o setor avícola fluminense. Fazer a opinião da AFAS presente nas decisões de âmbito nacional, capitaneadas pela ABPA, sempre visando a inclusão dos interesses da agricultura fluminense nas decisões a nível nacional. Nós tivemos até com a ABPA algumas reuniões, Valquíria, sobre a influenza aviária, né? A AFA esteve presente. Buscar um governo a compreensão da importância e potencialidade do setor de produção de carne de frango e ovos, sensibilizando-o da necessidade de ajuda por parte do Estado, visando crescimento com geração de empregos e renda. Ainda em relação ao governo do Estado, insistir no projeto de lei de substituição tributária, ICMS-ST, gerando arrecadação segura para o Estado e um melhor ambiente comercial para os produtores do Estado do Rio de Janeiro. Informações atuais. Agora vamos falar rapidamente de informações atuais da avicultura. Aí, alojamento de matrizes de corte. Temos aí um gráfico desde 1910 até 1923. Vejam. 2010.
2010 a 2023. Veja que de 2010 a 2018, até 2019, 2010, nós tivemos um alojamento bastante linear. Saiu um pouco da curva ali, aqueles anos em que foram 50 milhões de matrizes alojadas. 48 milhões, 46 milhões é um número razoável, que gera um volume de frango razoável. Ou seja, eu lembro bem que em 2018, com 48 milhões, 2019 foi um ano excelente para a avicultura. O consumidor conseguiu se abastecer, mas a avicultura não precisou de praticar preços tão vil e gerando prejuízo para si mesmo. E agora, ao final, depois de 2020, depois 2021, 2022, 2023, nós tivemos um excesso de alojamento de matrizes, um excesso de oferta de pinos. Na atualidade, hoje, mês passado, setembro, no último mês que a gente tem a informação fechada, o Brasil alojou 555 milhões, me parece, 555 milhões de pinos. Mas a capacidade com esse volume de matrizes passa de 600 milhões, chega a 650 milhões. O que aconteceu na prática é que muita gente descartou matrizes. As matrizes são descartadas com 68 semanas, 66, 68 semanas. Teve gente que descartou com 50, com 48, porque não tinham o que fazer com o ovo fértil, não tinham o que fazer com a matriz. Então, por conta disso, nós chegamos aos 55 milhões. Mas, 2023, olha o problema que nós vamos ter em 2024. 61 milhões de matrizes alojadas. Ou vão ter que jogar muito ovo fora. A exportação de ovo fértil tem crescido, mas não cresce nesse volume. É incipiente o crescimento. A gente falava de 12 milhões, chegamos a 30 milhões de ovos férteis mês exportados. E aí, a produção anual de frango, né? Aí a gente tem de 1980 a 2023, ou seja, temos aí 43 anos. Vocês vejam que de 80 até 90, até 1990, a produção cresceu de forma lenta. E de 90 até 2010, ela foi vertiginosa. Isso aí aconteceu por quê? Primeiro, aumentou-se o consumo per capita. O consumo per capita nosso era na ordem de 25 quilos. Hoje é 46 quilos. 47 quilos, vamos fechar esse ano provavelmente. Então aumentou muito o consumo de carne de frango. Juliano, muito obrigado. Aumentou muito o consumo de carne de frango e aumentou muito a exportação. O Brasil começou lá com a BPA, né? Associação Brasileira de Proteína. Não, BPA não, perdão. A BEF, né? Associação Brasileira de Exportador de Frango, a BEF. Começou exportando pouca coisa, hoje o Brasil exporta para 156 países. É o maior exportador de frango. Então, gerou a oportunidade de fazer esse crescimento. Mas isso chegou ao limite. Em 2020, 2019, chegou ao limite. A gente não consegue exportar mais. A exportação cresce 2% ao ano. 2% ao ano. Esse ano deve crescer 0,5%. E a gente continua alojando muita ave. Não tem mais. O consumo brasileiro já está em 47 quilos. O consumo americano é 48, 49 quilos. Não sei bem esse número último. Mas é nessa ordem. E já é coisa demais. Então, a avicultura, infelizmente, tem que tomar juízo. Não pode querer produzir mais do que o mercado interno e externo adiciona. Então é isso, gente. Falar um pouquinho da avicultura, das associações, da nossa vida aí. E aí, olhar esse último quadro, isso aqui é o alojamento em setembro. Eu falei de quanto? 550, 555, 566 milhões de pintos alojados em setembro. Essa informação é da PINCO. É outra associação, a Associação Nacional de Produtores de Pinto de Corte.
eles têm vários informes. E aí aparece lá em 16º lugar o Rio de Janeiro, alojando 3.167.000 pintos, né? E em primeiro lugar, lá em cima, o Paraná, com 180 milhões, já chegou a 195 milhões em meses outros. Eles realmente, as cooperativas, inclusive, a avicultura no todo, todas as empresas estão perdendo muito dinheiro. As cooperativas estão perdendo, as grandes, BRF, JBS, a JBS, a BRF, eu não vou chutar números agora, mas foram muitos milhões de reais, foram na ordem de bilhões de reais que perdeu no ano passado. E vai perder esse ano de novo, vai fechar num balanço muito negativo. A despeito de agora, mês de novembro, dezembro, a coisa está melhorando um pouco, vai melhorar um pouco, a nível de preço está melhorando. Também tivemos problemas de desempenho de frango em função de calor demais, excesso de calor, mortalidade excessiva de aves. Aconteceu em todo o Brasil. No sul do país tivemos uma onda de calor louca que nunca tem. Eles não estão preparados para. Então, Rio de Janeiro, 3 milhões. Rio de Janeiro já alojou 6 milhões. Há bem pouco tempo nós ocupávamos nesse ranking a 12ª posição, caímos para a 16ª. Até o Espírito Santo está na frente do Rio de Janeiro com 4 milhões e meio, nós alojávamos 6. Mas enfim, mas é o que é possível fazer. A Rica mesmo, empresa que eu represento, que sou presidente dela, aloja metade do que alojava. Nós alojávamos quase 4 milhões a mês, hoje estão alojando 2. Então é isso. Aí São José, somando aí e mais, São José dá os 3 milhões e 167 mil na administração. Bom, uma pergunta, mais alguma coisa? Falei muito, cansei vocês, cansei muito. Muito obrigado. Muito obrigado pela paciência. Espero ter colaborado um pouquinho. Pena que estou vendo poucos agricultores aqui, né? Enfim, viemos de longe, mas viemos com entusiasmo, né? Tive a companhia da minha mulher hoje, dirigiu a maior parte do tempo, me ajudou a chegar aqui. Muito obrigado, gente. Depois eu vou passar para a Juliana. Obrigada pela disponibilidade, pela apresentação. Obrigado. São números que a gente vem trabalhando aí, buscando divulgar para os agricultores e até para a população em geral, né? Bom que está sendo transmitido e o vídeo eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas para a gente mostrar, né? A importância do produtor, a importância socioeconômica da agricultura e os desafios que tem enfrentado, né? O ponto que é importante esse olhar político também diferenciado para a agricultura. Muito obrigada, viu? Olha, gente, eu não vou poder ficar até o final, porque nós temos que ir para o Rio de Janeiro. Demorei quase 4 horas para chegar aqui hoje. Eu saí para chegar aqui antes das 3. Eu não vou chegar aqui. Fiquei nervoso com a minha mulher, porque o trânsito foi piorando. Pegamos a Avenida Brasil e Washington Luiz muito engarrafado, muita chuva. Saí de lá 1h40. Chegando aqui 5h20. E agora, pessoal, nós vamos ter o lançamento do nosso e-book, que foi preparado com muito carinho pelo nutricionista Eduardo Souza. Doutor Eduardo, ele vem acompanhando todo esse trabalho que eu venho construindo com a agricultura da cidade, e eu transmiti para ele a nossa necessidade de estimular o consumo, criar estratégias para aumentar o consumo da carne de frango e ovos na cidade, tendo os dados que o Alexandre trouxe, que sempre foi uma referência, desde os primórdios da agricultura, e como que o consumo na cidade de carne de frango e ovos é tão baixo. Como a gente não tem um prato típico, e aí veio a iniciativa do concurso que vai ser realizado amanhã. Então, Eduardo, gostaria de te chamar aqui à frente. Muito obrigada. Muito obrigada, seja bem-vindo. Então o material ficou lindo, ele trouxe aqui para vocês
Eduardo, vou te deixar à vontade. Como que a gente pode estar fazendo? Eu posso pegar umzinho? Aí eu... Posso distribuir? Pode, à vontade. Fique à vontade. Bom, primeiramente quero desejar boa noite a todos. Vou falar brevemente aqui para vocês. Quero agradecer o convite da Juliana, fiquei muito contente. Estava encaixando um tema que é a nutrição no meio da produção avícola, que tem totalmente conexão com o que eu prego com os pacientes que eu acompanho diariamente no consultório, na minha prática clínica. Hoje, a proteína ela tem a sua fundamental importância em várias fases da vida, né? E não dá para poder falar de saúde sem deixar de a qualidade, né, da ingestão de proteína de lado. Bom, para quem não me conhece, como a Ju apresentou, eu sou o Eduardo, eu sou nutricionista, eu atuo aqui atendendo pacientes na cidade de São José, mas também atendo em Teresópolis e também no atendimento online aí, que eu tenho pacientes espalhados pelo Brasil. Sou especialista na área esportiva e estética, que vai de encontro muito com a questão para quem busca um lifestyle mais estético do físico. E isso tem muito a ver com o consumo da proteína, principalmente a animal, não somente também a animal, mas também se esbarra um pouquinho na proteína vegetal, para quem é vegano ou vegetariano. E a ideia da Ju foi fantástica de tentar linkar e encaixar essa importância desse consumo, né, no dia a dia de nós, pessoas, né, para poder trazer esse estilo, né, mais saudável. Né. E pensando, né, o que a gente prega no consultório, na prática clínica para os pacientes, a importância do consumo da proteína nas fases da vida, principalmente pensando em indivíduos que buscam emagrecimento ou vão buscar, né, a qualidade de vida, a performance. A sarcopenia é um processo de envelhecimento, né, que com o passar do tempo a gente vai perdendo massa muscular, então a proteína, por ter função construtora de células musculares, o seu consumo, né, é super importante para a gente poder neutralizar essa perda de massa muscular. E a ideia do e-book justamente é esse, trazer receitas que sejam práticas e fáceis para que vocês possam produzir para suas famílias, para o momento que vocês passam entre parentes e também, principalmente, né, Ju, aqui no comércio, que São José, né, é grande produtor de frango e ovos, então eu acho muito interessante levantar essa bandeira. E eu desenvolvi esse e-book intitulado, né, Ju, como Sabores da Capital da Agricultura, que tem uma história bem bacana. Eu até brinquei com a Ju, falei assim, Ju, como eu vou lançar um e-book, que os pacientes brincam muito comigo para poder lançar receitas e tal, disponibilidade para eles, mas o e-book saiu para vocês e eu espero que vocês curtam. É só escanear aqui com a câmera do celular de vocês para esse QR Code, vai abrir uma página, um link, só clicar e vocês vão baixar ali, vai ter esse fácil acesso. São receitas práticas, saborosas e saudáveis. Temos aí o pão de queijo fit, que é muito defendido hoje aqui no consultório, que eu sempre passo essa receita para os pacientes. Os pacientes tanto usam como para emagrecimento ou para o ganho de massa muscular, o processo de hipertrofia, performance. São receitas que levam ovo e frango, então eu acredito que vocês possam gostar bastante. E no finalzinho lá tem a história do CNA, né, jovem, que está aí trazendo essa proposta de fomentar mais essa produção e valorizar o que a gente produz aqui na cidade de São José. E quero agradecer a Juliana e também o pessoal do Senado, né, com essa proposta, que eu acho que faz todo o valor da gente sempre incentivar aquilo que é muito bom e que é produzido no nosso município, tá? Então é isso, muito obrigado, tá? Obrigada. Eduardo, aproveita para te desmistificar que frango não tem hormônio. Exatamente. Você que é importante que vocês da área médica, da área de nutrição, divulgue isso. O frango não tem hormônio, isso é um mito muito mal colocado. Sim. Absurdo. Juntamente, né, com os colegas médicos veterinários que fazem essa proposta de fiscalizar, conscientizar e também trazer esse controle higiênico sanitário. Nós nutricionistas também temos essa função, né? Não é minha área de atuação, mas uma boa colocação realmente. E eu sempre prego isso no consultório, porque a carne, tanto a carne vermelha como a carne branca, né, considerada, né, no meio da nutrição,
que é a carne do frango, né, e também a proteína através dos ovos, são excelentes opções para a gente poder encaixar em várias receitas e são super versáteis, que a gente possa realmente aproveitar para poder trazer uma longevidade dessa prática que a gente defende aí na área da nutrição. Então, sem dúvidas, é uma ótima colocação, tá? Agradeço a oportunidade e espero que vocês possam aí curtir o e-book que foi elaborado com muito carinho e desenvolver as receitas também que foram colocadas e propostas para vocês, tá bom? Um grande abraço para todos. Obrigada. Bom, agora, doutora Valquíria, vamos falar sobre sanidade. Um tema muito importante para a gente. Falar sobre sanidade avícola nesse contexto que a agricultura se preocupou tanto, né, doutor, com a influenza aviária. Então, a doutora Valquíria, da Defesa Agropecuária do Estado, vai estar falando para a gente sobre a importância dos cuidados, né, que a gente deve ter para manter o nosso plantel do Estado do Rio de Janeiro livre da sua disponibilidade, por estar aqui. Obrigada, Obrigada. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, que a maioria já conhece, sou médica veterinária. Eu coordeno o programa de sanidade avícola no Estado do Rio de Janeiro desde 2018. Estou na defesa já há 18 anos, então estou em São José, já que no município há 13 anos, então eu conheço bem São José, sou da casa, né? E o assunto que eu trago é polêmico, porque a influenza aviária ela está aí e ela impacta diretamente a avicultura. E uma coisa que é muito importante, assim, que eu sempre falo, a gente tem que desvincular a agropecuária só ao produtor, a agropecuária para a população. Porque a gente produz desde a matéria-prima até o produto industrializado que a gente compra no mercado, o ovo que a gente compra no mercado. Então, vou resumir, tá? Porque o assunto é muito longo, mas trouxe assim de uma forma resumida. A situação da influenza aviária altamente patogênica no Brasil e no Rio de Janeiro e a biosseguridade. São José é o município do estado que tem o maior número de granjas comerciais e a gente ainda precisa muito do produtor e cobrar dele para que ele se registre. E a responsabilidade dele, como o papel de qualquer um de nós aqui, de vários órgãos envolvidos, vocês vão ver no decorrer da apresentação, que todo mundo é responsável na prevenção da influenza aviária. Não só para a saúde econômica, mas como para a nossa saúde humana. Então, defesa agropecuária. O nosso trabalho é de bastidores. Aqui São José conhece bem. Eu e a Astrid, a gente está sempre aqui em São José, eu agora muito menos, porque eu estou de frente completamente no enfrentamento da emergência, então não tenho conseguido vir muito a São José, mas o nosso trabalho sempre foi de bastidores. Com a influenza aviária, isso acabou, porque a articulação com todos os órgãos ela é fundamental. Então, hoje em dia, a gente se reúne com todos os órgãos. A saúde ela é muito parceira, ainda mais depois da Covid. Acho que a Covid foi um impacto, foi um problema para todo mundo. E a influenza aviária altamente patogênica, ela tem esse potencial zoonótico sério para a nossa saúde. Então, a saúde ela é parceira desde sempre. Onde nós encontramos uma dificuldade muito grande, mas porque já começa no governo federal e vem descendo para o estadual e para o municipal, é com o meio ambiente. Tirando o ICMBio, que é muito parceiro, mas o meio ambiente ele não conversa entre eles. Só que está diretamente relacionado. Então, o Rio de Janeiro, nós somos 26 núcleos, um núcleo que atende São José é em Petrópolis, mas a gente tem um posto avançado aqui no Parque de Exposições, 45 postos municipais pelo estado, 45 postos espalhados. A capilaridade deveria ser maior? Sim, mas a gente já consegue atender o estado todo. E tem a Emater também, que é um órgão de extensão que é importantíssimo. E agora, então, a gente também tem a saúde como parceira. Saúde única, não tem jeito, não tem como a gente falar da influenza. Na verdade, a saúde única, ela é um contexto, é um tema que na Europa já é muito forte, no Brasil ela vem crescendo. Não tem como você dissociar saúde humana, saúde animal e saúde ambiental.
em nenhum momento. Se a gente voltar na história das pandemias, das epidemias, mais de 75% das pandemias foram causadas por doenças animais. E cada vez mais o homem ele invade o ambiente animal, você causa um desequilíbrio e é isso que acontece. Então, o conceito de saúde única do Ministério da Saúde é um pouco maior. Esse aqui é o do nosso Conselho Federal de Medicina Veterinária, porém quer dizer a mesma coisa. Considera indissociabilidade. E é isso. O problema da influenza aviária é um problema complexo e transverso. Ele não é uma responsabilidade só da defesa agropecuária. É da defesa agropecuária, é da saúde, é do meio ambiente, é do produtor. Porque, estava falando da produção avícola, o Rio de Janeiro tem que se fortalecer mais em termos de articulação, porque se nós tivermos um foco em granja comercial, o produtor que não tiver biosseguridade, ele não vai ser ressarcido. Ele vai responder pelo prejuízo dele, não vai ser ressarcido. Então tem que criar um fundo privado para a agricultura, aproveitando que o Alexandre está aqui, de ser algo assim urgente. A gente vem acompanhando o problema que acontece com outros estados, um foco em subsistência, a gente já tem embargo. Para vocês terem uma ideia, um foco de subsistência no Mato Grosso do Sul, durante 30 dias só, para conter um foco com um sacrifício de 80 aves, R$220 mil. Um foco de subsistência no Mato Grosso do Sul. 30 dias de trabalho, contando todo o que foi gasto com equipe, R$220 mil. Então, imagina isso numa granja comercial. E a granja comercial com biosseguridade, ela tem muito menos chance de chegar a influenza nela. Com os funcionários orientados, com todo mundo orientado, educação sanitária e com as proteções que são necessárias. Quando a lei foi criada em 2007, uma resistência muito grande, a gente chegava aqui, a gente tinha que entrar e já saía de costas. A gente não era amiga de ninguém gostava. A gente botava o pé na cidade, já vem a fiscalização, já vem o Estado com essa burocracia que não serve para nada. É muito claro hoje em dia, isso mudou, né, porque vários produtores aqui, os que têm consciência, eles sabem que o Estado é parceiro. Eu sempre falo isso. A gente está batalhando pelo trabalho de vocês, pela produção de vocês. A gente está batalhando pela sanidade. Quando a gente cobra a biosseguridade, a gente está defendendo o que vocês produzem. E não, o meu papel é de evitar que chegue. E hoje em dia, não só o que vocês produzem, mas a nossa saúde. Porque a influenza, eu vou mostrar para vocês os vídeos, se ela entrar numa granja comercial, vocês imaginam aquela genética única. O vírus encontra ali um ambiente ideal para ele se desenvolver. E aí sim, a gente provavelmente vai ter ser humano infectado. E o que esse vírus, o que ele quer? Ele quer pular a barreira de espécie. Ele não tem transmissão sustentada entre nós, ainda, mas é o objetivo dele. Porque ele está conseguindo essa transmissão sustentada em várias outras espécies. Isso aqui é só um conceitual. A epidemiologia é o nosso trabalho, é o que a gente faz no nosso dia a dia, não só com influenza aviária, mas com todas as outras doenças que tem no escopo da defesa agropecuária. Vigilância epidemiológica, investigação contínua de uma doença, isso já acontece com a influenza, com o Newcastle e outras doenças. Vigilância passiva, na verdade quem faz são vocês, é o produtor, é o veterinário, é o cidadão que notifica, e o serviço veterinário oficial vai lá e atende, se for uma suspeita fundamentada. E a ativa, nós fazemos através de coleta de material de propriedades que são selecionadas, baseado num estudo, para verificar se tem circulação viral. Por que isso? Os estados, os países que comercializam com a gente, eles querem saber se realmente a gente é livre. Não basta você falar, aqui não tem influenza. Isso não é suficiente. Tem missões europeias, missões americanas que vêm aqui para verificar a nossa produção, para verificar se aqui tem ou não tem, como é a produção. Sendo que assim, vale a pena um parênteses pelo seguinte, a defesa agropecuária do Brasil é uma das melhores do mundo. Quando você vai nesses países que cobram da gente sanidade, produção de alto nível,
gente não tem nada disso. Não tem nada disso, mas eles cobram da gente. Então a defesa, o trabalho da sanidade no Brasil, ele é muito bom, mas nós somos cobrados. O Ministério lá em Brasília que sofre essa pressão direta. Então é importante a gente pensar que não tem doença, não tem sinal de doença, ninguém fala não tem doença. Não, isso é que a gente chama de silêncio epidemiológico. Aí você tem que provar através da vigilância ativa. Você faz inquéritos, levanta, não tem vírus circulante. Nós fizemos isso no ano passado, em novembro, na avicultura comercial. No Brasil inteiro, o resultado negativo. Fizemos no início desse ano na avicultura de subsistência e vamos seguir fazendo daqui até o ano que vem também, porque isso entrou na rotina do programa de sanidade avícola. Histórico de epidemias causada por influenza. Por que eu trouxe isso aqui? É para dizer para vocês, gente, que a gripe vai ficar. Ela já está aí muito antes de nós chegarmos, a gente vai embora, e a influenza aviária ela vai seguir. Ela vai seguir se modificando, mutando, fazendo outras recombinações, mas ela vai seguir. E aí vale ressaltar aqui, não quero entrar em questões políticas, porém, vacinem-se. Não tem vacina contra H5N1, ninguém vai produzir vacina contra H5N1 agora porque a gente não tem um vírus circulante. Mas vacinem-se, porque existe algo que se chama imunidade cruzada. Infelizmente, a gente viveu aí no último governo sommelier de vacina, vivemos pessoas dizendo que não vou me vacinar porque vacina é isso. Para vocês terem ideia, a vacina da gripe todo ano é recombinada com a cepa circulante. E ninguém, assim, sabe disso. Ninguém sabe. Essa informação é mais de quem trabalha no meio científico. Todo ano ela é recombinada para você pegar a cepa que está circulante. Então, vacinem-se, porque a imunidade cruzada é algo que pode fazer com que, se você tiver contato, você consiga ter um mínimo de proteção e talvez não desenvolver um quadro mais grave. Isso aqui só para vocês terem uma ideia dos casos de influenza no mundo, tá? Nos últimos 20 anos, esse aqui já tem mais 2 casos, eu trago ali na frente, de 876 casos, na verdade 878, 458 mortes, 52,28% a taxa de letalidade da influenza em humanos. Pessoas com contato íntimo, com aves, porque, eu falei, o vírus ele infecta a gente, mas ele é inábil ainda para transmissão sustentada, mas ele está buscando isso. Aí você pensa, Covid, mais ou menos 3,5%, 4%. Olha com o que a gente está lidando. Então, a gente tem que pensar muito, é muito importante que a gente tenha ideia de que é responsabilidade de todos nós e da população também, através da educação sanitária, a prevenção. A prevenção é muito mais barata. A gente sempre fala isso, mas a prevenção é muito mais barata. Então, aqui só... Então, aqui só notícias, né, da mídia. Tinha um último caso aqui do Camboja, eu não sei se está nessa próxima, vão estar aqui. E 2 pessoas no Camboja, um homem e uma menina, que são os 2 últimos casos, que foi em 12 de outubro, de províncias diferentes, mas com histórico de contato direto com a ave dentro de casa, ave doente. Então, a FAO, a OMS, a Organização Mundial de Saúde Animal, elas vêm conversando isso diariamente por causa da influenza aviária. É um problema global, não é só aqui. Todo dia você tem reporte de casos de influenza em outros países. Aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura e Estado, a gente se reúne toda semana, estados, toda semana a gente se reúne para conversar e trocar informações. Foi criado um comitê de emergência em Brasília, que se reúne também toda semana, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, para discutir a influenza aviária. E agora aqui no Rio de Janeiro, a gente já conversou muito, vocês vão ver lá na frente, a gente vem se reunindo com cada município em separado, para o município entender qual é o papel dele, a responsabilidade dele na influenza, principalmente o meio ambiente. Influenza aviária. Aqui está desatualizado para a gente, mas aqui no mundo a gente tem o número de casos no mundo. Nesse site aqui você consegue atualizar, eu ia atualizar, mas sem internet, não consegui atualizar.
Aí você tem o mapa, você tem como navegar naquele site, pegar todas as informações. Rio de Janeiro, 23 focos, tá? Aqui 3 investigações em andamento, mas já deram negativo, ainda bem, se o resultado saiu ontem. No mapa do Rio de Janeiro, os pontinhos pretos são as propriedades com georreferenciamento. Tem muito mais propriedades, principalmente a de subsistência, a agricultura de fundo de quintal que não está aqui. Só que ela é fundamental, porque ela é a próxima porta de entrada do vírus. E nesse sentido, o que a gente vem fazendo? Imitando o Espírito Santo, porque o que é bom a gente copia mesmo, tem que ser assim. Utilizando um aplicativo, App Collect, um formulário simples. A saúde ela tem uma capilaridade muito grande. A saúde, naturalmente, ela tem o que se chama de VD, que é visita domiciliar. Então, os agentes vão nas visitas domiciliares. É um aplicativo que você preenche rapidamente com um formulário muito curto que a gente fez, principalmente com o georreferenciamento das espécies mais comuns, os anceriformes, as galinhas de fundo de quintal. Por quê? A gente precisa dessas propriedades no mapa para você traçar essa estratégia de vigilância. Vigilância baseada em risco. Recurso humano é pequeno, financeiro também. Então a gente tem que procurar a doença onde você tem maior chance de encontrá-la e não aleatoriamente. E nesse sentido a gente vem fazendo isso. Começamos com a prefeitura de São João da Barra, que tem o maior número de focos registrados até o momento, 6 focos. E eles, lá tem 100% de cobertura da saúde. Em menos de um mês, mais de 82 cadastros de subsistência. Então, isso é muito, muito importante. Aqui em São José a gente vai conversar também num dado momento, porque são 92 municípios. É difícil, conversar com um a um demora, mas nós vamos chegar lá. Para vocês terem uma ideia do sítio de ave migratória no Rio de Janeiro, onde se perguntava, gente, no Rio de Janeiro tem rota, não tem? Tem sítio de ave migratória? Não tem? Tem no estado inteiro. Aqui são os sítios de aves migratórias. Agora, as aves limícolas são aquelas que têm maior risco de introdução. Aí, quando aquele mapa estava amarelo, eu falei, vamos separar as limícolas. A esperança era que fosse a maioria vermelho, né? Mas não. Olha a quantidade. E se a gente voltar ao mapa anterior, aqui os focos. Os focos são esses aqui, ó. Esses círculos amarelos aqui. São os nossos focos no estado. Aqui os CRAs, o que são os CRAs? São os Centros de Reabilitação de Aves Silvestres. Quando começou a disseminar a influenza lá atrás, em outubro, a gente começou a se reunir já em dezembro para entender como é que funcionava essa questão, porque iria entrar pelas aves migratórias. Isso a gente não tem como impedir. Elas migram, elas iriam parar aqui de alguma forma. Não tem como, faz parte do ciclo natural dessas aves. E aí, a defesa tem um foco na produção, mas é dinâmico. Então, a gente teve que buscar entender como era o trabalho desses centros. E eles foram, assim, são extremamente parceiros, fizeram toda a diferença no enfrentamento da influenza do estado do Rio de Janeiro, porque são veterinários, biólogos especializados, entendem. Na primeira suspeita, eles notificam, parceria, até na coleta, ajudam, o serviço oficial acompanha. E, por sorte, porque lá no Rio Grande do Sul, eles estão tendo um problema muito sério, porque lá no Rio Grande do Sul não tem PMP, que é Projeto de Monitoramento de Praias. O Rio de Janeiro, de ponta a ponta, ele tem um projeto de monitoramento de praias. Então, você tem profissionais que monitoram as praias, não só para aves, não, aves, mamíferos e répteis. E para ver esses animais, recolher, você reabilita nesses centros e devolve para a natureza. No Rio de Janeiro, a gente tem de ponta a ponta, o que nos ajuda bastante. A gente tem total parceria, um link direto com eles, o que tem sido muito rápido na notificação. E dos nossos 23 focos, todos em aves migratórias. Aqui, para vocês terem uma ideia, esse da esquerda aqui foi em Peru, em dezembro, postura, tá? Onde? Postura, Peru, Lima. Será que não vai passar o vídeo? Calma aí, deixa eu ver. Olha só a biosseguridade, gente, da granja. Preste atenção no telhado. Não, eu tô vendo passarinho voando dentro. Não, aqui é aberto. É aberto. Mais de 3.000 aves mortas.
Isso aqui foi na Argentina, um matrizeiro, tá? Em 48 horas, quase o galpão inteiro morto. Matriz. Matriz. Isso que eu falei, a linhagem, né, genética, o vírus encontra ali, não tem dificuldade nenhuma de se multiplicar, de se replicar. Diferente, quando encontra um indivíduo, cada um com uma genética diferente, ele tem uma dificuldade maior. Ali não, ali ele consegue. Litoral, né? Litoral, né? Não, a gente teve um aqui em Petrópolis. A influenza ela é muito complexa. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. Quem falou desse caso aqui em Petrópolis? Então, Mato Grosso do Sul teve influenza. Essa ave pra cá. Sim, mas de qualquer forma. Achou uma ave doente, botou no carro. Mas pode acontecer alguém trazer para São José. Entendeu? A questão é essa. A partir do momento que a ave ela veio para cá, epidemiologicamente o vírus está circulando aqui. É essa a questão. Quem trouxe, provavelmente alguém trouxe porque essas aves não sobem serra. Elas são do litoral. Mas isso acontece e aí a pessoa fica com pena, coitado, ela pode trazer para São José, para qualquer município, bota dentro do carro e leva. Por isso, educação, orientação. Porque o vírus circulou aqui. Pra gente, pessoas manipularam, pessoas foram testadas. Então, assim, esse é um problema que, por isso que as prefeituras têm que educar, conversar. É um trabalho, Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo, os estados que você tem turismo. Pescador, colônia de pescadores, tem que parar para pensar. Gente, a influenza, ela vai chegar em qualquer lugar. Por isso que tem que estar todo mundo, gente, bombeiro, defesa civil, marinha, com todos eles a gente já conversou. Essa daqui foi no Peru, lá em dezembro, Pelicano. E aí qual o problema? Essas carcaças ficam na praia. Você tem urubu, você tem outros animais, você tem cães. Os cães também se infectam. E assim vai. Então você tem que ter o quê? Pronta resposta. Oi? São vetores? Ele se infecta. Vetores. E na verdade ele não chega a ser um vetor, ele se infecta também. Mas também pode, assim como nós somos. Entendeu? Pode gerar botulismo também. Oi? Botulismo. Sim, assim, é uma infinidade de problemas. E aí em alguns estados você tem lei federal que impede o enterro na praia. Lá no sul, mais de 757 leões marinhos morreram de influenza no Rio Grande do Sul. E aí você tem essa dificuldade, carcaça de 300 quilos, o que você faz? Você vai enterrar na praia, não vai? Como é que você vai retirar essas carcaças? E fica aquele jogo de empurra da defesa do meio ambiente, gente, é de todo mundo. Tem que se juntar e resolver o problema. Você não pode deixar o animal lá, indo outros animais, cachorros, se alimentar e levar o vírus, porque aí o vírus vai seguindo. O hospedeiro que ele conseguir entrar, ele vai. Parece filme, mas é filme. É como se fosse no filme. Ele quer se manter, entendeu? Aqui, ó, esse palco aqui foi do Galeão. Esse aqui foi do Galeão, a Fontaláceos, acuflávidos. Sinal neurológico, fica tremendo, né? O meneio de cabeça, né? Esse tinha nistagmo também, não dá pra ver no vídeo. E morre em 24 horas, tá? Morre muito rápido. A ave infectada morre muito rápido. Esse aqui foi em Queimados, ó, é o que eu falei, Alexandre. Queimados, tá? A gente teve foco em Queimados, foco em Seropédica. Elas chegam, não tem jeito, as pessoas levam. Essa aqui é uma fragata que foi no condomínio em Cambuinhas, em Niterói. Provavelmente ela entrou em contato com uma dessas outras aves e caiu desorientada dentro de um condomínio. Foi testado e positivado? Todos aqui são testados e positivados. Entendeu? São casos oficiais. Fica batendo o bico, fica jogando a cabeça para trás. Não. Só o Laboratório Federal de São Paulo, Campinas, que pode fazer esse exame. Que é referência, na verdade, na América Latina, os dos outros países confirmam aqui. Essa ave aqui é de Petrópolis. É o Talácio de Petrópolis. Essa daí eu recolhi a ave com quem estava, né?
E a gente levou para coletar material lá embaixo no rio. Então tá lá seus máximos, 30 reais geral. Isso aí provavelmente, ou a pessoa tinha interesse em vender ave bonita, só que essas aves não são manipuladas. Para você chegar a tocar nela é porque ela já está com algum problema. Ela não é domesticada. Então alguém viu, achou bonita, ela começou a apresentar sintoma e aí ficou aquele jogo da batata quente, jogo de empurra. Aí, ainda bem que como ela é uma ave migratória, já chegou no PNP e chegou em mim. É uma pena, porque você tem que eutanasiar essa ave e coletar material. Porque você não tem como fazer quarentena para ver se vai melhorar, não tem que você eutanasia, até porque você precisa coletar cérebro, cerebelo, então você tem que sacrificar a ave, tem que sacrificar e coletar material. Pulmão e traqueia, intestino e tonsila secal e certo. Aqui, para vocês terem uma ideia, problema para o Rio de Janeiro também. Isso aqui é Espírito Santo e Ilhas Itatiaias. Por isso a conversa com a Marinha, isso aqui é para vocês entenderem, gente, a complexidade do que é a influenza aviária. Uma ilha, o Espírito Santo interditou todas as ilhas dele, porque para turismo, isso é um ninhal, né, de taláceos, uma mortalidade muito alta. Isso aqui são colegas do MAPA, do IPRANDER e da AFNE, do Espírito Santo. E o que chama a atenção, gente, é igual o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem mais de 400 ilhas. A gente pensa em mais de 400 ilhas. Algumas delas têm linhagem dessas aves. Aqui, ó. Só Angra. A costa aqui, ó. Rio de Janeiro é a mesma coisa. Urubu, gavião, vai lá e volta, vai lá e volta. E assim você vai tendo a disseminação. Por que a reunião com a Marinha? Porque a única que tem estrutura, porque muitas ilhas dessas não são. Você não consegue chegar, só mergulhando no mar, subindo costão para você chegar numa ilha dessa. Então você tem que ter estrutura. Bombeiro não tem, defesa não tem, a saúde não tem. Então tem que ser a Marinha que tem navio e tem também essa experiência toda para guerra e tudo. E assim, e depois do decreto de emergência nacional e também do decreto estadual, a Marinha está à disposição, se a gente precisar, para um atendimento desse aqui. A costa toda de Janeiro é assim também. Você está na ilha, você está na costa toda. Cagarras? Sim. Cagarras, só 30% de cagarras você consegue andar. O resto você não anda, não anda. Então, é esse o problema. Aí você tem uma alta mortalidade. As carcaças vão ficar lá, não tem como. Alguém tem que retirar, a gente tem que descartar. Aí eles estão contabilizando a quantidade de aves que morreram, né? Muitos filhotes, tá? O impacto na biodiversidade, gente, é absurdo, na conservação. Aí aqui, os nossos amigos urubus, ó, eles estão sempre lá. E aí eles vão sempre, sempre. Aqui, ó, uma foto na Escócia. O estrago, né, da influenza aviária. 2020, 2022. Isso aqui são aves, tá? Para a gente ter uma ideia do estrago do que é a influenza aviária para a biodiversidade, para a natureza. Espécies de mamíferos no mundo, né, já atingido. Gato, na Polônia teve um surto de gatos com influenza, e aí várias espécies. Cães, urso. Leão marinho da Patagônia foi o primeiro caso de mamíferos aqui no Brasil. E eles seguem lá com problema. Esse aqui esse vídeo do animal com sinal neurológico. Essa aqui é a colega, ela é uma amiga do ICMBio, cedeu o vídeo. Tem um outro vídeo desse, acabou que eu não coloquei aqui, que está o animal assim, várias patinhas de cachorro perto do animal. E é isso. E aí tem animal apresentando sintomas, já testaram, mas deu negativo. Mas eles se alimentam, né? E aí esses animais demoram de 2 a 3 dias para morrer. E ainda você tem a questão do ativismo, da proteção. Se você sacrificar, você está errado, mas você está abreviando o sofrimento, ele vai morrer. Você está abreviando o sofrimento do animal. Então são tantas questões, tantas discussões, tantos problemas, que, assim, imagina, tudo bem que lá é enorme na extensão,
mas são mais de 757 animais. Então, responsabilidades compartilhadas. Eu adoro esse termo, acho importantíssimo. Maior interação entre os órgãos envolvidos e os núcleos de defesa agropecuária. Educação sanitária para orientar população e produtor, porque a defesa agropecuária está diretamente ligada à população. A gente produz alimento para a população. Então tem que parar um pouco com isso de só produtor agropecuária, está intimamente relacionada com a saúde. Não adianta, não tem como dissociar. Aqui, ó, agora a parte de biosseguridade, né? Então vamos lá. Algumas fotos, alguns podem se reconhecer das fotos, são fotos também de São José. Então, prevenir a introdução de novas doenças, evitar a disseminação das doenças existentes, manter e diminuir doenças em níveis aceitáveis e eliminar e erradicar doenças. Identificação da granja, limpeza e desinfecção. Aqui o serviço entrando e limpando o carro. Cerca, distância adequada. Aqui em São José, muitas granjas, a distância é menor. A gente entende, a granja já existia, ela teve um prazo para se adequar. Agora, quem for construir uma granja nova, tem que construir de acordo com a distância preconizada na legislação. O forro não elimina a obrigatoriedade da tela no lanterninho, porque a ave entra, o forro fura e outras aves entram em contato no galpão. Então, alguns produtores reclamam porque, mas já tem o forro. O forro não substitui nenhum tipo de tela. Controle de pragas e roedores, tá? A tela de 1 polegada. Proteção para o buraquinho da porta aqui, isso aqui é só uma sugestão. Isso aqui foi na granja, acho que foi da Cássia, eu achei interessante, porque senão a pessoa tem a granja toda fechada e tem um buracão na porta assim para passar a mão para abrir. Não adiantou nada. Então você tem que fechar. Isso aqui é sempre um problema, na maioria das vezes as granjas ficam na primeira vistoria final por isso, por esse buraco entre a tela, entre o caibro e a telha, porque ali algumas, então aquela telha maior, passa até o urubu, se você deixar. Então, essa tela aqui, passarinheiro, é interessante, foi até o Júlio que na época comprou, o Júlio Pires, e eu indiquei para outros, não ganho nada, tá? Nem conheço quem produz, mas é interessante. Tem gente que fechou com barro, cada um encontrou a sua maneira de fechar. Que é uma granja de postura, né, com piquete, mas nesse momento lembrando que elas têm que ficar dentro do galpão. Galinha solta é um risco para qualquer ave que tenha contato. E a gente tem que tirar da cabeça essa coisa de que a gente está em São José, não chega aqui. O Ovidio estava na China, chegou aqui. O governo do estado do Rio de Janeiro já sabia disso, era para ter tido o carnaval. Os interesses políticos sempre suplantando o interesse da população. Fizeram o carnaval. 16 de março a gente estava em quarentena. Então, é nisso que a gente tem que pensar. Os bastidores, eu fiquei pensando, quando a gente teve o primeiro foco no Rio de Janeiro, era reunião diuturnamente, manhã, tarde, noite, reunião de situação, porque é uma crise. Como é que faz essa prática de criar galinhas solta? Continua. A galinha livre, que chama? Sei lá. Não, livre dentro do galpão. Por enquanto elas não estão podendo ir para piquete. Agora não está mais. Nem a orgânica. Nesse momento não. Está suspenso. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Portaria do Ministério. Portaria do Ministério. Justamente por isso. Porque a ave solta ela é um alvo. Na verdade, vou ser sincero, eu sempre questionei o piquete. O piquete tem que ser telado. Se você... A ave não vem só por causa da comida. Eu sempre questionei. Se você tem um piquete, sim, mas que o piquete seja telado. Aí você mantém a mesma biosseguridade que você tem no galpão. Porque se elas saem, elas estão livres, se o problema é o contato com outras aves, perde sentido. Então, nesse momento, a portaria está suspensa, foi prorrogado. E, gente, assim, nós teremos novos, elas vão voltar, as aves migratórias, e é dinâmico. Cada momento a gente vai ver e vai ver como vai acontecer. Esse vírus, essa cepa específica, ela é muito agressiva. A gente não vê, na verdade, nenhum sinal de gripe, ela é neurológica, fundamentalmente neurológica. Aí aqui, instalação inadequada. Então, assim, isso aqui, gente, a gente chega na granja, você fala assim, não é possível. Isso aqui é de 30 anos, né? Gente, não, eu não sei se é pra rir ou se é pra chorar, mas é de 30 anos. Você fala assim, não, mas tem pouco tempo que eu limpo? Não tem pouco tempo.
Oi? Estado de apetite. Por aí, mais ou menos. Então, aí você fala, essa pessoa aqui era o que a gente estava conversando ali, perde dinheiro, isso aqui perde dinheiro, porque não tem jeito, não tem como você ter um plantel são se você tem isso daqui. Não dá, não dá. Colônia de vidro qualquer. De tudo, né? De tudo. Aqui. Gato dentro do galpão. É o controle do roedores. Mas tem gente que ainda insiste e quer debater com a gente que gato é o controle de roedores. Tudo bem, gente, na natureza, não no estabelecimento comercial, né? Mas, enfim, a gente escuta e explica tecnicamente por que não pode. As galinhas, não sei se isso aqui é vídeo, mas as galinhas todas soltas, lata de refrigerante, ração dentro do galpão, uma limpeza só. Aqui, buracos na tela, e aí você vê várias gambiarras, né? Você tem um negócio do lado de fora, quando você tira, tá um buracão na tela, assim. Tela grande, a malha não recomendada. Olha só. Não tem como. Essa pessoa aqui perde dinheiro, perde dinheiro. E é o que eu falo. Parece até assim, eu não tenho uma galinha em casa, gente. Eu não tenho. Se a influenza aviária ela entrar numa granja comercial, vou me estressar muito sim, porque eu sou coordenadora do programa e eu vou ter que me reunir com todo mundo, correr atrás para a depopulação, vai ser um estresse danado. Mas eu não vou ter prejuízo econômico. Agora, um município como São José do Vale do Rio Preto vai falir. A economia principal da cidade, fora que além de prejudicar o próprio município ou o Rio, você prejudica o Brasil inteiro, porque na suspeita, só na suspeita de influenza no Espírito Santo, o Japão já embargou. Com muita conversa, por isso que eu estou falando, a associação tem que criar o fundo, porque o produtor vai perder e se ele não tiver biosseguridade, e aí a defesa entra direto e diz quem tem e quem não tem, ele não vai ser ressarcido. Aí você imagina o tamanho do prejuízo. Então, assim, o produtor ele tem que internar a responsabilidade dele nesse processo. A lei é desde 2007. Tive com um produtor conversando aqui esse ano. Você pode me dar um prazo? Eu falei assim, prazo? A lei de 2007, a gente está em 2023, estão me pedindo prazo. Aí agora que arrochou que você não pode comprar, eu mandei um ofício para todas as defesas do Brasil. Só pode vender para quem está registrado. E a lista está no site da agricultura, quem está registrado. Eles me mandam mensagem, a gente se comunica por WhatsApp, a gente conversa com o Brasil inteiro. A fulano está querendo comprar, não tem registro, não pode vender. Para as empresas que vendem para cá, Globo Agros e outras empresas. Tem gente que insiste, gente, tem gente que insiste. Eles não entenderam ainda o tamanho do problema que é a influenza aviária. A gente está batalhando muito, correndo atrás para não chegar na produção. Mas sozinho a gente não consegue. Tá? Sozinho a gente não consegue. E é o Brasil inteiro trabalhando, tá? Aqui a gente está correndo muito atrás, mas é o Brasil inteiro trabalhando. Galpão de postura sem tela. E aí, gente, a gente vê muito na postura, a gaiola toda enjambrada e uma galinha defecando em cima da outra. Entra mal-estar. Aí vai maus tratos, cara. Um animal maltratado. O outro defecando aquela gaiola torta. Perde dinheiro também. Porque aquela galinha que está embaixo, que está sofrendo, ela vai botar menos ovo, ela vai ficar incomodada. Então, assim, tem que pensar em tudo. Tem que pensar no contexto todo. Buraco, é isso que eu falo. Tá tudo telado, tudo certinho. Você passa aqui um jacu nessa abertura da porta. Aí ficam bravos com a gente, né? Ah, lá vem ela buscando todos os buracos. Mas não é, gente. Se a ideia é você isolar, então vamos isolar. Aqui, lanterninha sem tela. Buraco na porta. Beleza. Buraco na porta aqui também. E era isso, gente. Muito obrigada. Tinha um slide que eu queria mostrar para vocês, mas não está nessa apresentação, está na outra. Que é um fluxo que a gente fez, que é um caos, né? É um caos organizado. Reunião com todas as secretarias do Estado do Rio de Janeiro. Turismo, educação, meio ambiente. Só o que a gente percebeu? A gente conversou com o Estado. O meio ambiente não desceu. A agricultura desceu para alguns. Então a gente tem que se reunir separadamente com cada um deles para a informação chegar. É igual o documento. Quem é do serviço público sabe. Você recebe um ofício, recebe. A pessoa não lê. Um mês depois ela se
depara com uma demanda daquele ofício, você recebeu isso há um mês, você não lê. Então você tem que fazer reunião, inclusive, para educar. Olha só, a regra agora é essa. E a regra é dinâmica, ela vai mudando. Então a ideia era trazer isso para vocês, assim, essa conscientização. São José já aumentou bastante o número de registros depois da pressão do plano de ação de registro, mas a gente vai seguir e só vai aumentar o aperto, porque a OMS, para ela indenizar ou para você ter o status de comercial, se a granja tiver 1.100 aves e tiver um foco, vai ser considerada como comercial. E aí o Brasil vai ter o primeiro foco em granja comercial. Vocês imaginam o problema. Aí a gente perde o nosso status. Enquanto está na subsistência, a gente não perde. Agora, se der na primeira comercial, a gente perde o nosso status. E aí a gente vai ver o tamanho do problema que a gente vai enfrentar economicamente. E fora o risco da saúde pública, que a gente não pode esquecer. Entendeu? Então, gente, era isso. Obrigada, Ju, pela organização. Eu sei que é complicado organizar eventos. Se quiserem tirar dúvidas também, a gente fica à vontade, tá? Salvou ainda. Eu não tenho, não funcionou. Obrigada, viu? Obrigada por essa explanação. A gente sabe quanto é importante. Ontem eu estava com a Astrid e a Vera lá numa escola, então a gente vê o trabalho de vocês também, chegando nas escolas, né? Então realmente é um trabalho de formiguinha. Estou tentando abraçar toda a cidade. Já foi no vigilância, já foi na saúde, chegando nas escolas, as crianças estão bonitinhas. Ganharam crachá de quê? Como é que é? Mirim? Mirim de apicultor. Acho que como é que é o nome do crachá? Sanitarista Mirim, gente. As crianças, cada um chamando um por um com o nome, para ir para casa, para falar, né, que não pode, né, para não tocar, para avisar, para acionar. E eles são os melhores cobradores, porque ensinar adulto é difícil. Adulto, nossa, criança é muito mais fácil, adulto é difícil. Obrigada, Ju. Obrigada. Bom, agora o Carlson está aqui, é do Senar. O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Como eu já falei, o CNA Jovem faz parte do Senar. Então, Carlson, é um prazer para mim ser instrutora do Senar. O Renato está aqui também, outro instrutor do Senar, e é um prazer fazer parte desse time que vem levando a educação para o produtor rural. Então, muito obrigada por estar aqui, estar representando, né, a nossa coordenação, o Maurício também. E então, a casa é sua, não, eu já tinha noção de você, já conheci aqui. Bom, então bem-vindo à nossa cidade, a primeira, a Semana da Agricultura. Então, se o Senar possa estreitar esses laços e ter mais parcerias ainda com a nossa cidade, temos uma apresentação? Foi 1h30 que você liberou para mim, não foi? Até do. Tá bom, né? Voltar por aí ainda, né? Foca. Essa aqui, São José, do lado. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui podendo prestigiar a Juliana aí na organização desse evento. E é sempre bom a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho. O Senar, todo mundo, não sei se alguém tem produtor aqui? O pessoal aqui, algum produtor? Você?